São Paulo prepara a proposta por Gabriel Veron. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a liberação aí do Wendel junto ao Porto, caminhando bem, rapaz. Vamos falar sobre isso. Tem notícia também sobre renovação de contrato no São Paulo e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo aí. Vamos começar aí, como sempre, falando aí sobre a entrevista coletiva do técnico Luiz Beldia após o empate sem gols contra equipe do Flamengo, né, no segundo e último amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos. Primeiro ele fez uma avaliação, um resumão aí, né, sobre essa pré-temporada nos Estados Unidos, né, 10 dias que teve aí de preparação nos Estados Unidos e 2 jogos, 2 empates. Ele falou o seguinte, abre aspas: o mais importante aqui, repito, é que a equipe vai tomando forma, os jogadores irem buscando associações, correndo melhor no campo, mostrando gana e que não se lesionem, que é o mais importante. Que possamos trabalhar intensamente, nos conhecer, usar esses 2 meses de preparação do Paulista com alternativas, fecha aspas. Eu acho que o mais importante é isso aqui, ó, que não se lesione, né? Lembrando que, né, o Luiz Gustavo, né, quebrou, né, um dos dedos, né, acho que foi do pé, né? Do pé, enfim. Acho que foi um dedo que ele quebrou, acho que foi do pé. E teve a torção também do Yang, né? Então, tivemos esses 2 problemas aí durante essa pré-temporada nos Estados Unidos. Vai ficar aí um mês, né? 40 dias aí de fora do Luiz Gustavo. Não foi uma lesão, assim, né? Que vai tirar de 2 meses, 3 meses. Mas, né? Teve esse contratempo aí nessa pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos, né, que é um jogador importante, tanto é que interferiu bastante, não só na pré-temporada, como também no jogo de hoje contra o Botafogo, né, porque o Bobadilha ia viajar para jogar hoje contra o Botafogo, mas como o Luiz Gustavo se machucou, a programação do São Paulo teve que mudar, né, o planejamento teve que mudar, né, teve que mudar, e o Bobadilha acabou ficando e entrou ontem na segunda etapa contra o time do Flamengo. E, rapaziada, assim, cara, sinceramente, esse tipo de jogo, cara, é única e exclusivamente para uma coisa, que é para os caras começarem a ganhar ritmo. Eu vi muita gente falando, pô, que o jogo foi horrível, que não sei o quê. Eu nem acho que foi horrível porque eu não criei expectativa alguma no jogo, tá? Eu não tava esperando que o São Paulo fosse jogar pra caramba, ter uma baita atuação, né? Pô, assistir o jogo ali, né? Pô, vamos ali, pô, amistoso de pré-temporada, tentar vencer, ganhar o jogo, né? Fazer um bom resultado aí. E é isso, uma questão de produção, de desempenho, eu não tinha expectativa nenhuma, porque quem tava esperando desempenho, cara, nesse tipo de jogo, irmão, com todo respeito, irmão, você que tava criando expectativa errada, né? Porque esse tipo de jogo, irmão, é só para os caras ganharem ritmo aí, tá? As pessoas falam até que esses jogos são para fazer teste, eu acho que nem para teste serve, acho que a única coisa mesmo que serve é para os caras que ganham ritmo de jogo, né? Para seus primeiros jogos da temporada, né? O Lucas deu entrevista até falando, né, que no jogo contra o Cruzeiro, nesse quando a perna dos jogadores fica mais pesada ainda, né, cara? Os jogadores vão dar um bote, erram ali passes bobos que não costumam errar por causa do ritmo de jogo. Então, cara, esses jogos aí servem para isso, né? Esses jogos aí servem para isso, tá? Aí o que acontece? O Zubeldia falou sobre o Oscar, tá? Abre aspas aí pra ele, ó. Hoje em dia, os jogadores são muito longevos. Quando falamos do Luiz Gustavo, por exemplo, um jogador de 37 anos, olhamos para o GPS e era um dos que mais se desgastava. Os jogadores vão se cuidando. Nos últimos anos, vendo o número de jogos que o Oscar jogou, nos fez acreditar que ele estava muito bem. Jogou muito. Fecha aspas para o técnico Luiz Beldia sobre o Oscar, né? Falando que hoje os jogadores são mais longevos, né? Citou o Luiz Gustavo aí, que é um exemplo, e ele viu, né, o tanto de jogos que o Oscar jogou aí no último ano, que fez acreditar aí, né, que ele estava bem, né, para poder ajudar aí o São Paulo. Se você for comparar a China com o Brasil, pô, não dá para comparar o número de jogos. Por exemplo, ano passado, que o Oscar jogou muito bem, né, foi a melhor temporada em número dele. Ele jogou, acho que não chegou nem a 40 jogos, se não me engano foi 39 ou foi 38 jogos que ele jogou. Não dá para comparar com o Brasil, né? Isso aí realmente não dá para comparar, tá? Ele falou, rapaz, que o Oscar, né, continuando o tema Oscar, que o Oscar era o que o São Paulo precisava. Abre aspas aí pro Zubeldia.
O Oscar era o que necessitávamos para poder dar um pouco mais de forma ao que tivemos no ano passado. Ele pode jogar centralizado, como fez no último ano, ou numa beirada, o que é bom, porque te deixa jogar de outra maneira. No segundo tempo, ele começou pela direita, depois voltamos para a esquerda. Se ficasse mais alguns minutos, teríamos 2 ou 3 situações de gol. Ele encontra o atacante e estou satisfeito, fecha aspas, para o Zubeldia, rasgando elogios aí pro Oscar, falando que ele era o que o São Paulo precisava, e eu concordo, era uma característica de jogador que a gente não tinha, né? Tanto é que o Luciano jogava de meia e todo mundo reclamava porque não era a posição dele. É aí, tá? E quando eu falo pra vocês, né, que esse tipo de jogo não dá pra criar expectativa, porque, né, além de ser os primeiros jogos do time, né, dos times, né, porque o Flamengo também, o Cruzeiro também, que foi os adversários do São Paulo, além dos jogadores não estarem 100% muito longe disso, cara, ninguém, mano, vai entrar, né, pra se matar, pra dar vida, porque não tem nenhuma necessidade disso, né? Nenhuma necessidade disso aí, até porque o jogo não vale nada, é só mesmo para iniciar ali o ano, né, cara, e começar a pegar ritmo. E quando a gente fala do time, serve pro Oscar até mais, né, porque o Oscar, além também, né, dele estar junto com o time, né, começando a temporada, o Oscar tava na China, o cara tava 7, 8 anos na China e veio jogar no São Paulo agora. Então, irmão, não só nesses 2 primeiros jogos, tá? Esse Paulistão que a gente vai ter agora, né, que o São Paulo estreia hoje, inclusive, é pro Oscar se adaptar, cara. O começo dele no São Paulo é de adaptação. Pode começar a jogar pra cacete, meter gol da assistência, pode, porque ele tem muita qualidade, né? Mas o normal é ele ter um período ali de adaptação, né? Isso é a coisa mais normal do mundo, entendeu? A coisa mais normal do mundo é aí, tem que ter paciência com ele também, principalmente nesse começo de Paulistão, né? Acho que vai ser bom, né, para ele se entrosar mais com os jogadores, né, ganhar ritmo com todo mundo e ter, evidentemente, essa adaptação que o cara estava jogando o futebol chinês, que é bem diferente, né, do que é o futebol brasileiro, tá bom? Aí o que acontece, rapaziada? Acabou já aí os 2 jogos do São Paulo, né? São Paulo já fez os 2 jogos. Hoje começa o Paulistão, o São Paulo faz sua estreia contra o Botafogo. E tá aí a informação do Gabriel Sá sobre a programação do São Paulo agora, né, que já acabou aí esses jogos nos Estados Unidos. Olha aí. O São Paulo realizará um treinamento, tá, nesta segunda-feira, às 9h30 da manhã, nas instalações do Inter Miami. E a volta está prevista para 6h30, tá? O São Paulo deve pousar em Campinas na madrugada, tá bom? Então o São Paulo treina aí hoje 9h30, né? 6h30, né? São Paulo vai pegar o voo para voltar para o Brasil e de madrugada, né, vai chegar em Campinas, né? E de Campinas São Paulo retorna aí para Barra Funda, né, já para evidentemente iniciar os trabalhos aí visando o Campeonato Paulista. Essa programação do São Paulo ainda tem mais um treino que vai ser feito aí hoje, né? Nem sei se também é um treino, né? Porque geralmente quando os jogadores jogam no dia seguinte é mais recuperação, né? Mais o jogador se recuperar ali fisicamente, mas enfim, tem mais um treino lá nas instalações do Inter Miami, né? Que é o estádio do São Paulo jogou ontem, no Chase Stadium, que é o nome do estádio do Inter Miami. Belezinha, meu parceiro? Bom, vamos avançando agora e vamos falar sobre mercado da bola. Vamos falar sobre o Gabriel Veron, né? Temos atualizações sobre ele, já comentamos aqui, né, que o São Paulo fez uma sondagem aí pelo Gabriel Veron. Não só o São Paulo, o Vasco e o Santos também entraram em contato com o Porto, tá? Vamos lá. Porém, tem uma questão aí. O Porto, né, quer vender o jogador, tá aí, informação do GE. O São Paulo procurou o agente do Gabriel Veron para saber as condições do negócio. E ouviu que, de início, o Porto deseja uma venda definitiva. Porém, nesta quarta-feira, o empresário do jogador tem uma reunião agendada com o Porto e tentará uma saída por empréstimo, tá, para o Veron. Caso a possibilidade seja aceita, o São Paulo pode formalizar uma proposta para o jogador, tá? Então, quarta-feira tem uma reunião aí do empresário do Veron com o Porto, né? Ele vai ver se consegue aí uma saída do jogador por empréstimo e se conseguir, né? Se o Porto aceitar aí negociar ele por empréstimo, o São Paulo, né, deve fazer uma proposta pelo Gabriel Veron, porque o São Paulo evidentemente que não vai comprar o Gabriel Veron por motivos óbvios, né? São Paulo não tem a condição hoje de comprar o Gabriel Veron, né? Então, se aceitar o empréstimo,
o São Paulo entende aí que pode fazer uma proposta porque o São Paulo tem interesse no jogador. Aí o que acontece? Ontem, antes do jogo contra o Flamengo, o Carlos Belmonte deu entrevista para a TNT e negou as conversas aí em relação ao Gabriel Veron. O Belmonte falou o seguinte, abre aspas, ontem para a TNT antes do jogo contra o Flamengo. Sabemos da qualidade do Veron, mas neste momento não há nenhuma conversa para contratar o jogador. Estamos focados nesse momento em antecipar a vinda do Wendel, fecha aspas. Né? Enfim, essa informação, né, que eu comentei com vocês sobre a questão da proposta, né, do empréstimo, foi o GE que trouxe. A Globo Esporte trouxe. O blog do São Paulo também, que é outra fonte super confiável, que tem credibilidade, também trouxe que o São Paulo realmente tem interesse no jogador. Então, quando o Belmonte vem a público e nega, né, que ele negou que tem, né, que não falou que o São Paulo não tem interesse, ele negou que tem a conversa nesse momento. Imagino eu que isso aí é uma estratégia ainda mais depois do que aconteceu com o Natanael. Vocês lembram? Ninguém tava falando de Natanael no mercado, ninguém falava de Natanael. Aí, pô, São Paulo com o Natanael, tá conversando com o Coritiba pelo Natanael. Aí aparece o Inter querendo, aparece o Atlético Mineiro querendo, e depois foi lá e tomou um chapéu do Galo, o Galo levou o Natanael, né? Então, me parece muito também, ó, vamos negar aqui, né? Vamos ficar aqui em off aqui nessa situação, não vamos ficar divulgando que tem interesse, que tem conversa, porque isso evidentemente atrapalha, né? E evidentemente que atrai concorrência aí também de outros clubes. Então imaginou que isso é uma estratégia do São Paulo, né? De negar aí para não criar tanta forte, para não criar tanta expectativa, né? Porque evidentemente, cara, quando você fala que o São Paulo tem interesse, evidentemente que muita gente vê isso aí e, cara, aumenta obviamente a concorrência aí pelo jogador, né? Enfim, aí o que acontece? Sobre o Wendel, tá? Nessa entrevista ontem, né, antes do jogo contra o Flamengo, o Belmonte falou sobre tá caminhando bem, tá? Essa liberação aí junto ao Porto. Olha aí. Em entrevista à TNT Sports, pouco antes da partida contra o Flamengo pela FC Series, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, demonstrou otimismo para que o Wendel chegue ao São Paulo ainda no começo deste ano. Belmonte falou o seguinte, abre aspas, a expectativa é muito positiva. A gente acredita que ele venha no começo do ano. Estamos negociando com o Porto para que ele esteja com a gente ainda em janeiro para a temporada. Óbvio que isso ainda não está fechado, mas caminha muito bem, fecha aspas, tá? Então, ele tá otimista, falou que está caminhando bem, né, as negociações aí para conseguir essa liberação antecipada aí. Essa situação aqui, né, do São Paulo ter otimismo, tá negociando, a gente já ouviu isso outras vezes, né? O próprio Casares já deu entrevista em outras oportunidades falando, né, que tava negociando, né, que tava com otimismo, que conseguiria a liberação agora, mas a questão é que agora o São Paulo já tem, né, um pré-contrato assinado com ele, então, evidentemente que pode facilitar aí o próprio... A gente comentou isso aqui com vocês, né? O próprio presidente do Porto, né? Teve uma assembleia lá dos conselheiros do Porto e ele falou, né, que o Wendel, mesmo não jogando, né, assinando um pré-contrato com o São Paulo, o cara tem um comportamento exemplar, né? Ele não citou o São Paulo no pré-contrato, é o que eu tô falando, mas ele falou que o Wendel tem um comportamento exemplar e que o Porto acertou as dívidas que tinha com o Wendel. A gente já comentou isso aqui também com vocês, né, que o Porto tinha dívidas com o Wendel e essas dívidas já foram acertadas. E o blog do São Paulo até trouxe uma notícia aqui de que é o seguinte, depois que o São Paulo assinou o pré-contrato com o Wendel, o tom das conversas aí com o Porto, cara, foram mais positivas, né? Os caras diminuíram a bola aí, porque a partir do meio do ano o Wendel é nosso. Então, cara, eles não têm mais o comando aí das negociações, porque o Wendel já tem um pré-contrato com o São Paulo e ele poderia sair aí em breve, né, de graça, caso o Porto não aceitaria nessa proposta que o São Paulo fez. Então, vamos ver, né, que se vai sair agora essa liberação aí ou não. Agora, tá, o negócio é o seguinte. O GE trouxe aqui informação, tá? Mais detalhes aí, né? E trouxe aqui, cara, um bastidor, tá? Do que é que o Porto queria aí em uma das conversas para liberar o Wendel para o São Paulo. Olha só isso aqui, ó. Ainda no ano passado, 2024, o Porto sugeriu diversos negócios para o São Paulo, que envolvia jogadores como o Moreira, quem já sabe, o William Gomes e também o atacante Ferreira. Mas o acordo nunca aconteceu, tá? Então, nas negociações do ano passado ainda, o Porto tentou colocar o Moreira, que a gente já sabe, né? Acabou que não deu certo. Tentou também colocar o William Gomes no negócio e tentou também o Ferreira, né? Que é o Ferreira da base, né? O Ferreirinha
do time principal, é o Lucas Ferreira, né, que vai jogar hoje contra o Botafogo. Então, os caras queriam aí o William Gomes, ou Moreira, ou Ferreira, né, nas negociações eles, né, deram essa ideia do São Paulo para liberar o Wendel pro São Paulo de forma antecipada, e o São Paulo, evidentemente, que recusou, né. E, cara, isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, né, cara? Porra, mandar... Cara, quando o GE trouxe a informação, né, dos detalhes da proposta que o Paulo fez aí para liberação do Wendel, já era bizarro, né? Porque era o Wendel viria para o São Paulo de forma antecipada já agora, o Porto pegaria o Moreira por empréstimo e teria uma opção de compra, né, desse empréstimo do Moreira de 2 milhões de euros, né, cara? Que dá, sei lá, 12 milhões de reais, alguma coisa assim. Então, era muito ridícula essa proposta e muito boa pro Porto, né? Que poderia pegar um garoto que tem um talento gigantesco por 2 milhões de euros, né? E bizarramente os caras recusaram. Mas tentaram também o William Gomes e o Lucas Ferreira, né? E ainda bem que o São Paulo recusou, evidentemente. Aí, né? Brincadeira esse Porto, né, cara? Oi, falando, meu, já tô começando, não, né? Já criei uma bronca gigantesca do Porto, mas, né? Ainda bem que eles recusaram a proposta, porque, cara, pô, tu vendeu o Moreira, já imagina tu vendeu o Moreira por 2 milhões de euros, aí o cara chega no Porto, joga pra caramba, não tem mais problema físico, não tem mais problema de lesão e deslancha lá. Já imaginou a revolta que ia ser? Porque talento ele tem, né? Ninguém discute a qualidade dele. A questão mesmo é a parte física. O cara chegou do time, começa a jogar, não tem mais problema físico, então, evidentemente que acho que ninguém vai ficar puto porque o Porto aceitou e recusou essa proposta, né? 2 milhões de euros aí pelo Moreira é uma piada de mau gosto que o São Paulo colocou no contrato, e ainda bem que eles recusaram lá, né? Bom, vamos avançando agora, rapaziada. Olha aí. Segundo Alexander Vieira, o São Paulo deixou alinhado com o ex-jogador e agente do Rafael, Fábio Melo, uma renovação com camisa 23 até 2027. A assinatura vai acontecer na volta ao Brasil, né? O Rafael já voltou pro Brasil aí na sexta, né? Na sexta-feira aí pro jogo de hoje contra o Botafogo. Então, ele vai assinar aí em breve nessa volta pro Brasil a renovação, se é que não já assinou, né? Renovação até 2027, 2027, tudo fechado, só falta mesmo ele assinar aí, né? Em breve o São Paulo vai anunciar de forma oficial a extensão de contrato do Rafael até 2027. Certo, meu parceiro? É isso, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.